Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui firmes, aprendendo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, a andar na sua presença, a cada dia, andar na presença do Senhor para que Ele nos abençoe com paz. E nós estamos aqui com os irmãos e irmãs da equipe que transmite e do louvor, e mais um tempinho de cuidados, mais um tempinho de paciência, mais um tempinho em que Deus pode tratar a nossa vida. Aí temos essa semana aí com essa restrição, não sabemos até onde vai. Você pode ter observado nas notícias sobre a quantidade de pessoas que pode participar. Você viu lá 15%, mas nós preferimos deixar para semana que vem, a gente abrir normalmente como formos instruídos, porque só aqui nós estamos em 15, mais uns 5 da diaconia que precisaria vir, aí sobrariam 10, 15 pessoas, então nós acreditamos que seria melhor a gente não fazer confusão, né? Vai que aparece muito mais pessoas, enfim, e nós queremos não ser pedras de tropeço, como a gente tem visto, em alguns lugares. Mas eu tenho certeza que nossa igreja é uma igreja de homens e mulheres comprometidas com o Senhor e dotados de paciência e fé o suficiente para continuar, sendo família, sendo unidos na momentânea crise que o Brasil passa. E vamos prosseguir, seguir juntos, com fé, com alegria no Senhor, que é Deus quem está conosco. Vamos continuar, meditar um pouquinho mais no livro de Tiago, que tem tanto a nos oferecer e nos ensinar como crentes. E eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus, no texto bíblico de Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Petrônio, qual que é a principal aqui que eu vou olhar? Nós vamos abrir a palavra de Deus então aqui, que diz assim, Tiago 3, versículo 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu quero convidar você para ter um momento de oração, aí no seu lar, na sua casa, aqui também, que você possa pedir a Deus que trabalhe na sua vida pelo Espírito, porque é tão importante nós prestarmos atenção no que Deus quer falar conosco, e que você rejeite toda distração, mas preste atenção no que a palavra de Deus diz. Eu oro, Senhor, na Tua presença, para que o Senhor fale com cada um de nós, e nos abençoe com a Tua palavra,
com a tua graça, com a tua paz. E os nossos irmãos e irmãs, em todos os lugares, sejam abençoados pelo teu Espírito Santo, que mora em nós, para nos capacitar a andar e a viver a nova vida que o Senhor tem para cada um. É o que eu oro em nome de Jesus. Eu sempre gostei muito de ler, desde criança. Eu lia muitos gibis. Não sei se hoje em dia a turma sabe muito bem o que é isso. Talvez o termo novo para gibi não seja mais gibi, né? Seja quadrinhos, ou seja lá o que for. Mas eu lia desde gibis até os livros que minha mãe tinha em casa. E eu ia lendo tudo. Aí comecei a trabalhar como office boy em Londrina. E eu lembro até hoje que os chefes tinham assinaturas de revista. E antigamente, não sei quem vai lembrar dessa agora, mas havia uma revista chamada Visão. Não é do tempo de ninguém aqui. Que coisa interessante, né? Olha, pesquisa aí na internet, capa da revista Visão. E era tipo Veja hoje, né? Mas era menos popular. E eu chegava a semana, lia, eu era o primeiro que lia, porque eu chegava primeiro que todo mundo. Eu lia bastante. E esses tempos, acho que faz 1 ano e meio, nós estávamos na praia. E lá na praia tem aquelas revistinhas, aquela revistinha bem poluída, né? Vocês sabem quais são, né? Aquela revistinha que tem propaganda de tudo quanto é lugar, tem piada, tem uma série de coisas ali, aquelas coisinhas que a gente gosta de ler só para passar o tempo. E numa dessas que eu peguei, eu leio tudo, né? E fui ler e achei algo muito interessante, que eu falei, eu vou precisar usar um dia. E eu vou compartilhar com você aqui, porque o espírito, né, o espírito do assunto passa por isso. Presta atenção. Onde colocar o sal? O mestre pediu a um jovem triste, por alguma circunstância que aconteceu na sua vida, que colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou então o mestre daquele jovem. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu, pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal, levasse a um lago que estava ali perto, com águas limpas. E os dois caminharam em silêncio em direção ao lago, e chegando lá, o jovem jogou o sal no lago. Então, após o sal ser jogado no lago, o Senhor disse: agora beba um pouco dessa água. Enquanto o jovem bebia daquela água, e enquanto uma parte dela escorria do queixo daquele jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto amargo do sal? Salgado? Não, disse o jovem. Então o mestre pediu para aquele rapaz se sentar, e ele se sentou ao lado dele, pegou em suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que é bom que está à sua volta. Os problemas são grandes? São, às vezes. Mas acredito que quando ficamos muito no problema, quando colocamos toda a nossa atenção nele, muitas vezes ele ganha uma dimensão muito maior do que ele é. Problemas existem, estão aí para nos ensinar algo e para serem resolvidos. O sabor da dor depende da nossa concentração. Acredite, muitas são as possibilidades, nada está definido. Não sei se você entendeu direitinho.
O sal num copo é muito salgado. O sal numa piscina ou num lago é bem diluído. Depende de onde colocamos o foco da nossa atenção. Depende de como nós lidamos com as coisas que estão à nossa volta. Se você ficar focado, você vai se perder. Se você dar uma desfocada e pensar na palavra de Deus e nas possibilidades que Deus tem para você, você vai viver muito melhor. Tiago era um moço convertido. E ele era transformado por Deus, porque a ressurreição do seu mestre Jesus pôde fazer com que ele tivesse a dimensão maior da sua experiência. E a conversão genuína, geralmente, ela passa por uma transformação na nossa vida, no nosso interior. Ela muda o jeito de nos relacionarmos com o mundo, com a gente, com Deus. E nós somos dia a dia transformados pela sua palavra. A palavra que está à nossa disposição, a Bíblia. A palavra que ouvimos pela Bíblia, aquilo que Deus tem para nós. E Tiago é aquele moço que escreveu em 5 capítulos coisas importantes da vida cristã. Se ele fosse hoje um escritor desses que nós vemos por aí, bastante sucesso, eu acredito que Tiago, o apóstolo, seria um escritor de bastante sucesso, porque ele seria um expositor da palavra de Deus, né? Um expositor muito importante. E ele então, nesses versos que nós lemos, ele destaca essa importância quando ele fala assim: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Ela é em paz e semeia o fruto da justiça para a promoção dessa paz. Ele destaca a mudança interior promovida pelo Espírito Santo. Ninguém muda sem o Espírito Santo, ninguém é capaz. É só o Espírito Santo que está em nós, que nos faz e nos torna limpos e que nos torna capazes. Aliás, lá no capítulo 1 de Tiago, ele fala que a palavra de Deus, ela é enxertada em nós, ela é poderosa para a nossa transformação. Então, aqui Tiago era esse expositor da Bíblia. Naqueles 5 capítulos ele ensina a igreja em tantas coisas importantes. Uma delas é o interior, em que nós prestamos atenção, o que nos afeta. E aqui a palavra também, no mesmo espírito da carta de Tiago, para que nós possamos ser cada dia transformados por Deus, nós podemos e precisamos nos compreender um pouquinho. Eu gosto ali de Romanos capítulo 7, onde no mesmo espírito do apóstolo Tiago, a palavra de Deus, ela nos ensina a nos compreender. Eu costumo dizer, para nos compreender, para que nós não enlouqueçamos, né? Porque senão a gente fica maluco. Por quê? Por causa disso aqui, olha, Romanos 7, 22 a 24. É onde o apóstolo Paulo também conta a sua experiência de transformação, mas primeiro ele fala aqui que se compreendia. Diz assim: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí o homem de Deus dá um desabafo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui o apóstolo Paulo tem um grande desejo, assim como o Tiago, de viver na sua plenitude as virtudes da palavra de Deus. Mas junto com esse desejo grande de viver as virtudes da palavra de Deus,
ele esbarrava na carne, na presença do pecado, na corrupção do mundo, e muitas vezes eles, olhando para isso, dizia: mas que desventurado homem que eu sou, porque eu quero fazer e quero viver as virtudes da palavra. Quais são as virtudes? As virtudes da santidade, as virtudes do bom falar, as virtudes do agir, as virtudes que são contrárias a este mundo de raiva, este mundo de vingança, este mundo de falta de perdão. E ele falou: então eu me esbarro com isso, e nesses esbarrões pela vida, eu fico às vezes desanimado. E ele dizia assim: desventurado homem que eu sou. Mas não desistia, jamais, porque a obra de Deus, ela é uma obra progressiva na vida de cada um de nós. E assim como Paulo, como Tiago, esses homens de Deus, que também somos nós, homens e mulheres, ele não era uma pessoa alheia aos problemas da vida, nem vivia numa bolha, mas eles colocavam, apesar de toda circunstância e situação, os pensamentos nas coisas certas, para não ficar paralisado na vida. A Bíblia aqui ele exemplifica bem a luta interior de toda pessoa. A experiência que está na Bíblia não é a experiência de um homem chamado apóstolo Paulo, um homem chamado apóstolo Tiago. Eles foram pessoas usadas por Deus para escrever, inspirados pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é para nós a nossa experiência. A experiência de todo cristão, todo discípulo de Jesus, é a experiência da igreja. E aqui a gente vê, a luta interior das pessoas. O mesmo homem que ensinou a direcionar os pensamentos para aquilo que é bom, aquilo que é sublime, ele também mostrou a sua luta interior. E é por isso que nós não podemos nos desesperar com a presença desta carne, das tentações do mundo, do tentador das nossas almas. Às vezes, nos momentos sublimes da presença de Deus, a gente experimenta também momentos de grandes quedas. Eu tinha um amigo, e ele dizia assim: pastor do céu, na segunda-feira o santômetro era alto, porque eu tinha ido no culto domingo, louvado, cantado, e ouvido a palavra, respondido ao apelo, e chorado. Mas às vezes na quinta-feira a gente tem umas quedas que só Jesus, A gente às vezes pensa ruim, às vezes nós tratamos mal as pessoas, e aparece que o santômetro baixa. É uma linguagem que ele usou. E às vezes é assim também com a gente. Às vezes nós queremos pensar, fazer e viver as coisas sublimes, e muitas vezes nós descemos ao nível mundano tão baixo que a gente se desespera. Mas isso faz parte, conforme a Bíblia diz, de cada um de nós nos compreendermos e saber que o nosso Deus também nos compreende. Ele nos compreende, e o Espírito Santo está sempre presente para nos abençoar com a força necessária para vivermos as virtudes que são do alto. Eu gosto de um autor, o Elban César. Ele é um autor que foi por muito tempo redator da revista Ultimato, tem vários livros escritos e eu leio bastante coisas dele. Em um dos seus livros ele falou assim: não se condene por isso, pois quando Jesus ensinou os discípulos a orar para não entrarem em tentação, ele afirmou que a carne é um permanente obstáculo aos interessados em avançar rumo às maiores conquistas na vida espiritual. Não é a presença dos pensamentos e do pecado em nossa vida que nos desqualificam, mas sim a convivência contínua com eles. Não é o mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Nós não somos escravos do pecado, mas o pecado rodeia.
este mundo e a nossa vida. E é assim mesmo. Mas com o Espírito Santo nós podemos a cada dia sermos vencedores, porque a sua palavra sempre nos limpará. E sim, todo homem de Deus e mulher de Deus é transformado. Às vezes em maior velocidade, às vezes em menor velocidade. Alguns têm mais dificuldade, outros menos dificuldade. É assim que funciona a vida. Deus, o nosso Pai, sabe que tem filhos de diferentes qualidades. Alguns filhos aprendem mais depressa, outros filhos aprendem mais devagar. Alguns filhos são muito adiantados nos pensamentos, muito fácil de aprender. Outros filhos são mais demorados, são mais rebeldes. Outros filhos são mais difíceis de aprender. Mas nenhum pai desiste dos filhos de modo nenhum. O nosso Pai Celestial também é assim. E ao invés de nós nos desesperarmos por não nos compreender ou compreender a vida, nós precisamos nos entregar ao imensurável amor do Pai Celestial que cuida de nós. Não pense que você é a pior das criaturas. Você é bem normal. Nós somos normais, não é? A palavra de Deus fala assim para nós que há uma luta, mas a luta será vencida. Aqui a Bíblia ainda coloca aqui para nós, no apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 8, ele fala que escolheu pensar para que houvesse uma faxina na alma, e ele escolheu no que pensar, nas coisas em que pensar. Porque a nossa vida, né, você vai ver, às vezes o título da mensagem é uma faxina na alma. A alma é assim, somos nós, que precisamos cada dia ser limpos pela palavra. Nós temos duas diferenças na Bíblia muito interessante, que é o velho homem e a velha natureza. Velho homem e natureza terrena são duas coisas diferentes. O velho homem foi crucificado na cruz com Cristo, foi morto na cruz com Cristo, mas a natureza terrena está sempre em processo de limpeza, e nesse processo de limpeza passa por aquilo que nós pensamos, nós falamos, o que nós agasalhamos em nossa mente, que fazemos, que falamos, e a velha natureza ela é morta sempre, dia após dia. O velho homem, pela fé, já morreu com Cristo na cruz. Foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, diz a Bíblia. Mas a natureza terrena precisa, pela palavra, ser limpa todos os dias. E aqui o homem de Deus fala assim, em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você lembra da historiazinha do começo? Se você focar em algo, aquilo vai tomar conta da sua vida. Mas você se diluir aqueles pensamentos aqui, você vai escolher em que colocar o foco dos seus pensamentos, que vai vir por toda a sua vida, toda a prática da sua vida. E aqui o apóstolo tinha muito o que pensar. Aqui o homem de Deus, vá dar uma lida depois na conversão de Saulo, porque Saulo, antes de ser Paulo, foi muito complicado. E Paulo, depois que foi convertido por Cristo, ele tinha muito o que pensar. Mas a gente percebe na vida aqui, na palavra, nas cartas que ele escreve, que ele decidia escolher em que pensar. Eu vejo que aqui a prisão por onde ele passava, aliás, ele morreu numa prisão, foi preso umas 3 vezes e morreu, acabou morrendo na prisão. Mas ali na prisão era um lugar propício para ele dar vazão a toda espécie de pensamentos. Uma pessoa sozinha num lugar, num cubículo, vai pensar em quê?
Pode pensar em muita coisa, e muitas coisas ruins. Por exemplo, ele poderia pensar no arrependimento de ter se tornado cristão. Mas será que valeu a pena eu ter me tornado cristão? Talvez esse seja um pensamento do apóstolo. Desde que me tornei cristão, eu só apanhei. Pensou? Talvez ele poderia ter pensado assim, eu já era um cidadão romano também, eu era já um homem já respeitado, eu poderia ter me tornado, para aquela época também, um importante funcionário público. Teria sofrido menos, teria patrimônio, teria família, patrimônio, teria coisas, não teria apanhado nem sido preso. Talvez, lá enfiado num cubículo, ele teria podido pensar assim, será que valeu a pena eu ter sido cristão? Às vezes também ele poderia pensar assim, eu persegui tantos crentes, matei tantos crentes, participei do apedrejamento de Estevão, quanta culpa poderia vir e agasalhar a mente do apóstolo Paulo? Muita gente é assolada por culpa. Culpa por quê? Eu prejudiquei fulano, prejudiquei outras pessoas, eu prejudiquei uma família, o que eu fiz? Uma mente solta pensa em tudo isso, culpa. Às vezes a culpa por ter matado muitos crentes. Às vezes o apóstolo Paulo poderia ter tido e alimentado raiva na sua mente por ter sido trapaceado por irmãos da igreja. Então, às vezes, a raiva de muitos falsos irmãos, apesar de ter servido a todos esses irmãos, e a traição desses irmãos, e às vezes o maltratar desses falsos irmãos, poderia ter influenciado de tal maneira a mente de Paulo, que ele poderia se entregar a esse pensamento de vingança e de raiva. Porque quando nós somos prejudicados por pessoas, a tendência natural da nossa vida é agasalhar raiva e ficar pensando naquelas pessoas. E aqueles pensamentos são altamente tóxicos para nós. Tóxico. Tem muita gente que nos prejudica na vida, muita gente. Ao longo da vida, milhares delas. Vai aparecer mais gente que quer prejudicar do que quer ajudar. Esse dia minha esposa falou, mas você não está pensando tal coisa? Eu disse, de jeito nenhum, eu aprendi, eu já ministrei aqui uma vez, alguns meses atrás, que eu não perco tempo em pensar em gente que não gosta de mim, em nenhum dia mais da minha vida. Paulo poderia ficar naquela prisão, naquele cubículo, pensando também, aquela me prejudicou, não me ajudou, me prendeu. Poderia ter agasalhado pensamentos tóxicos, não é? Além disso, ele poderia ter ali na prisão assim, o desgosto por estar injustamente preso. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse lugar? E aí, ele poderia enlouquecer. Mas, ele deu a dica para nós. Ele tinha muito o que pensar, mas ele escolheu em que pensar. Nós também somos assim. Temos muita coisa no que pensar, mas nós precisamos escolher no que pensar. Aqui ele escolheu a boa parte. Quando muita coisa ruim poderia ter levado esse homem de Deus à amargura total da sua vida e da sua alma, poder sujar sua alma, diante de tudo isso, ele preferiu usar toda a sua energia e focar em esclarecer a obra de Cristo na cruz para as igrejas. O apóstolo Paulo e Tiago, lembre que os dois foram mortos. Os dois foram mortos, assassinados, por causa da fé. Mas nas duas situações, eles não perderam tempo deixando a sua alma imunda por pensamentos do mundo, mas eles preferiram concentrar sua energia na palavra de Deus para as igrejas. E é interessante que alguns comentam assim, que se esses homens de Deus apóstolos não tivessem sido presos, não teriam escrito tantas coisas que hoje são doutrinas das igrejas.
Paulo, por exemplo, será que se ele tivesse tanta coisa para fazer, teria parado para escrever e fortalecer as igrejas dos lugares onde ele estava? Mas eu acredito que ele escolheu a boa parte da vida. Ao invés de agasalhar tantos pensamentos soltos e destrutivos para a sua alma, eles resolveram limpar a alma e escrever e concentrar a sua energia disponível para crescer em Cristo Jesus e edificar as igrejas. Olha, o que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Eu vou, me dá aí o que eu vou escrever. Eu vou escrever para as igrejas, eu vou mandar carta para as igrejas, eu vou orar pelos santos, eu vou fazer da igreja uma igreja edificada. E ali onde eles estavam, ele escolheu a melhor parte, e é por isso que ele ensinou a igreja em Filipos, a carta da alegria. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se isso é bom, seja isso que habite o vosso pensamento, porque aquilo que está no seu pensamento, no meu pensamento, são as coisas que sujam ou limpam a alma, a psique. Quando eu falo de alma aqui, eu estou dizendo da psique, da nossa alma, porque nós somos seres, como diz na 1 Tessalonicenses, tripartidos. Nós somos um espírito que habita num corpo que possui uma alma. É tudo um só, mas o espírito é aquele que se conecta com Deus, que é a nossa vida. O corpo é esse que vocês estão vendo aqui, que você se locomove, e a alma são os nossos pensamentos, é a nossa personalidade, é a natureza, é essa que deve ser sempre transformada pelo Espírito Santo. Então, para limpar, para fazer-nos santos, santificados, esta alma tem que ser transformada. A velha natureza tem que ser transformada pelo Espírito Santo na nova natureza. E aqui a gente vê o que Paulo fala, Seja isso que habite o vosso pensar, que o que habita no seu pensar é o que vai direcionar a sua vida. Qual que é a sua prisão? Qual é a prisão que você pode usar como benefício para sair fortalecido? Às vezes você está como as pessoas que sofrem, Todos sofrem, todos estão sofrendo, tem muita gente sofrendo. Mas nesse sofrimento todo, qual será a lição que você vai tirar para sair fortalecido, fortalecida? Qual será? Como será? Às vezes você e eu reclamamos demais, mas nós precisamos escolher no que pensar. O sal está demais, dilui outras coisas, vá pensar. Olha aqui o que Tiago, Paulo e nós podemos aprender com Cristo para direcionar o nosso pensamento em 3 frasezinhas de Jesus. Eu vou ler com você aqui, Mateus 6, verso 31 ao 33. Olha só, como Jesus, o sábio, muito sábio, ensinou os discípulos a viver. Ele falou assim: primeiro, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que precisam de tudo isto. Aqui a inquietação é o problema que o nosso Senhor Jesus tira dos discípulos, para que eles se concentrassem em pregar o Evangelho, em detrimento de ficar pensando em situações em que jamais teriam controle. Jesus olhou e falou assim: se esses meus discípulos, se esses meus meninos ficar pensando, inquietos e ansiosos com a sua vida, eles não vão pregar o Evangelho, eles vão se distrair, vão ser consumidos pelas preocupações. Então Jesus falou para eles isso aí, olha, ao invés de ficar preocupando com situações nas quais vocês não têm controle, vocês não se inquietem.
porque não adianta. Não adianta a preocupação, não adianta a angústia constante, não adianta vocês se matarem. Por exemplo, aqui nós estamos vendo uma situação aí, o pastor Paulo estava dizendo, conversando comigo ali, ele falou assim, parece que eu tive um déjà vu. O pastor Paulo falou déjà vu, né? Mas o francês tem que entortar a boca, né? Um déjà vu. Um déjà vu. Déjà vu é aquilo que você fala às vezes assim, ó, parece que eu já passei por isso antes. Já teve aí esses sentimentos? Esse dia minha esposa falou assim, teve, irmã? Tem uma irmã aqui bem avançada, ela veio aqui, acho que não sabia das coisas, mas é isso mesmo, tem que vir. Quem vem recebe, né? Às vezes a minha esposa falou assim, ontem, parece que já tive essa situação antes, desse jeitinho, nessa sala, do jeito que está. Aí eu falei para ela assim, o que aconteceu depois? Que é importante. Essa parte eu não lembro. Ela falou, então, o déjà vu veio pela metade. Então, às vezes é assim, né? Já vimos isso antes, era em março do ano passado, em março deste ano, parece que nós estamos do mesmo jeito. Principalmente aqui no templo, né? Tudo vazio, só a equipe. Parece que está igualzinho a março de 2020. Mas, o que está ao nosso controle? O que adianta? As pessoas ficaram, né? Muita gente ficou depressiva, muitas enlouqueceram com a situação, porque por que isso não acaba? Por que isso é assim? Por quê? O que podemos fazer? O que podemos fazer? A não ser orar e sermos fortalecidos em Deus. É isso que Jesus falou para os discípulos. Jesus falou isso, não se inquietem com situações em que vocês não têm controle, mas se concentrem nas coisas úteis. Eu sei que muitos de nós vamos aprender a viver nas coisas úteis e não se concentrar em coisas ruins. Já falei, fica vendo jornal que vocês vão enlouquecer. Jornal é dia após dia, ele dá bom dia para você, dizendo 1.300 morrem por dia. Que bom dia é esse? É bom saber das coisas, eu sei das coisas, mas não fico vendo jornal de manhã, da tarde, da hora do almoço, da tarde de novo, da noite, da hora de dormir. O que você está alimentando sua mente? Veja um só, pelo menos, e vá ler a Bíblia, e vá pedir para o Espírito Santo te ensinar a viver, pelo poder dele, que isso vai passar, tudo isso vai passar. A humanidade teve peste 1, peste 2, peste 3, peste 4, e se for ficar angustiado com as pestes, você não vive. Tem que se concentrar no que deve ser útil. Aliás, eu estava lendo um livro, e o sujeito escreveu assim, sobre os preocupados da vida. Esse sujeito tratou muita gente louca, preocupada, e ele falou assim, veja a paz que se encontra nas bibliotecas e nos laboratórios, porque se encontra paz nesses lugares. Por que se encontra paz nesses lugares? Porque as pessoas que trabalham ali estão habitualmente demasiado absorvidos em seus afazeres, para preocupar-se com eles mesmos. As pessoas que se dedicam a pesquisas raramente têm colapsos nervosos, não dispõem de tempo para se entregar a tal luxo, não dispõem de tempo para ficar pensando em si mesmo o tempo todo, mas eles estão concentrados em outras coisas, por isso não enlouquecem, por isso não tem colapso nervoso, porque eles estão entregues a um trabalho específico, estão pensando em outras coisas. Eu acho que os cientistas que estão buscando a vacina aí, cada vez mais aperfeiçoar a vacina da Covid aí, eles não estão envolvidos com preocupações tolas, preocupações de picuinhas, preocupações ridículas que nós nos entregamos, mas estão absorvidos em coisas úteis. Por isso que Jesus falou, não vos inquieteis com coisas que você não podem controlar. A ansiedade, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois da manhã, o que eu vou fazer, o que não vou fazer, não adianta nada, não se inquietem. E aí ele fala assim, no outro verso,
Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele fala assim para nós: olha, deixem as preocupações de vocês todas de lado e busquem o reino de Deus. O que Deus tem para vocês, o que Deus tem na sua palavra, o que Jesus nos ensinou como igreja, suas palavras, que são espírito e vida. Concentrar naquilo que é bom, para que nós possamos crescer espiritualmente, e nós não vamos encontrar espaço a preocupações que nos deixam adoecidos, que nos deixam angustiados, inquietos e preocupados. E Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as suas preocupações com o que comer, beber, trabalho, dinheiro, eu cuido de vocês. Eu me lembro uma vez que eu era bem crente, mas aquele crente de começo de carreira. Às vezes, sabe, crente de começo de carreira. Quando você conhece Jesus, vai para a igreja, você vai em tudo quanto é reunião que aparece. Reunião de oração, reunião dos ministérios, reunião da CRAN, até na CRAN. Um dia eu apareci na reunião da CRAN, o pastor falou assim: o que está fazendo aqui? Sei lá, não tem uma reunião de Natal de CRAN aqui? Tem, mas você não faz parte da CRAN. Não faço? Ele falou: não faz. Então tá bom, não posso participar. E aí, eu lembro que eu tinha uma Bíblia bem velhinha, está aí guardada. Eu escrevi assim: eu estou falido, entrego para Jesus cuidar da minha vida. Olha, foi a coisa mais sóbria que eu já escrevi na vida. Porque o ser humano é tão preocupado, tão angustiado, que Jesus falou assim: se você buscar o meu reino, minha palavra, minha justiça, suas preocupações vão derreter, porque tem alguém mais competente, maior do que vocês, e que cuida de vocês. Né, Gil? O Gil está compartilhando de uma empresa que demite um monte de gente. É verdade, está acontecendo. Mas uma coisa eu sei: Deus vai cuidar de você em todos os momentos, né? Porque nós somos daqueles que confiam. Eu posso estar trabalhando numa empresa onde muita gente vai mandar embora. Tudo bem, eu posso até ser mandado embora. Mas se eu for, eu acredito que Jesus Cristo, cujas promessas não falham, vai cuidar de mim, com ou sem. Ele cuida. E Jesus falou: não se preocupe, se ocupe, ocupem-se com coisas úteis. Eu estou lendo a conta-gotas, a biografia do Winston Churchill. É um homem que não era crente, mas era um homem muito eficiente, mas tinha muitas coisas de caráter interessantes que a gente observa. E quando ele estava no auge da guerra, da Segunda Guerra, onde a Inglaterra era quase o último país da Europa, se ele se entregasse, os nazistas iam tomar conta do mundo. Mas no meio daquela guerra, chegavam para Winston e diziam: você deve estar corroído de preocupação, Winston, nem dorme de noite. E ele disse assim, que quando lhe perguntavam assim, ele dizia: eu estou ocupado demais, com grandes responsabilidades, e eu estou muito ocupado e não tenho tempo para esse tipo de preocupação. Ele dizia: eu não vou perder tempo sendo corroído com as preocupações da guerra somente, mas eu vou lidar com outras coisas importantes, porque se eu ficar só pensando nisso, eu vou enlouquecer. E ele então dizia, perguntavam para ele: você está doente de preocupação, Winston? Ele dizia: eu não tenho tempo para ficar doente com preocupação, eu faço o que é necessário fazer e ponto final. As coisas vão se cuidar por si mesmo. E aqui Jesus fala por último assim, olha: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Aí Jesus falou assim: é a sobriedade em ação que viabiliza a faxina
da alma. Não é? A faxina da alma. Jesus ensinou: não andem inquietos, hajam com o que é necessário, busquem o que é importante, não percam tempo com bobagens, e não vos inquietem com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu dia, e essa sobriedade vai fazer com que você promova essa faxina na alma de vocês. É isso que Tiago está dizendo, lá no primeiro texto que nós lemos, capítulo 3, verso 13 em diante, quando ele fala para que nós possamos ser abençoados e trazer as virtudes do alto para a nossa vida, as virtudes que vêm de Deus para a nossa vida, e não perdermos tempos com trivialidades, mas ficarmos firmes no Senhor, o nosso Deus. E eu vou só encerrar relembrando aí a historinha do começo. Os problemas estão grandes. Acredito que quando focamos muito no problema, colocamos toda a nossa atenção nele, muitas vezes ele ganha uma dimensão maior do que é. Existem problemas, mas eles estão aí para nos ensinar algo e para serem resolvidos. O sabor da dor depende de onde colocamos e de onde nos concentramos. Vamos fazer essa faxina em nossa alma pela palavra de Deus? Quero convidar você a prestar atenção na palavra. Tudo que é bom, tudo que é justo, amável, de boa fama. Como diz Tiago, promova uma alma pura, pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia e bons frutos. E é assim que nós vamos promover, dia após dia, essa limpeza em nossa vida, para que o Espírito Santo promova em nós, e nós seremos santificados, de modo com que cada dia mais nos tornemos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Isto é santificação. Deus nos abençoe, né? E nesta semana, sejamos abençoados com paz. Quero orar com você nesta manhã. Você que está aqui, você que está na sua casa, quero orar para que você aprenda com o Tiago apóstolo e deixe sua mente, sua vida mais leve. A sua vida é uma vida boa, banhada pela palavra de Deus. Talvez muitas coisas tenham incomodado você, paralisado você. Lembre-se da didática do Sal. Muito concentrado em coisas ruins, doenças vêm, doença física e da alma. Dilua, pense em outras coisas. Aliás, eu me lembrei, eu não sei qual é o filme que eu assisti, tinha um sujeito muito angustiado, porque ele se sentia muito rejeitado da vida, tinha muita rejeição. Um dia ele encontrou uma pessoa no restaurante, e ali ele falou para a pessoa assim: eu sei que você está muito chateado, muito angustiado com as coisas que estão acontecendo com você. Agora feche os olhos, eu faço esse exercício comigo. Ele falou lá no filme, você vai fazer agora, faça depois. Ele falou, feche os olhos, o sujeito fechou, e ele falou: agora pense em todas as pessoas que lhe querem bem. Rejeite pensar as coisas ruins, pessoas que te magoaram, te feriram. Pense no contrário. Ele fechou os olhos, começou a pensar, e pensou nos amigos da infância, ele pensou na sua família, pensou no seu pai, nos seus irmãos, e ele viu as gentilezas de pessoas que trabalhavam com ele, e ele começou a dissolver os pensamentos, tirou o foco de momentos ruins. De repente ele começou a chorar, e a pessoa olhou para ele e disse: abre os olhos agora. Ele abriu. Você viu como você é importante para outras pessoas? Ele falou: é verdade, a gente tem muita tendência em beber uma mão de punhado de sal num copo. Precisamos colocar esse sal no rio, e nós vamos ver que as situações não são tão ruins como parece. Tudo que é bom, justo, de boa fama, se há algum louvor,
Seja isso que habite o vosso pensar. Eu vou orar com você. Em nome de Jesus, meu Pai, nesta manhã, quero colocar a vida dos meus irmãos e irmãs que ouvem esta palavra, banhada pela sua palavra, que a sua graça, a sua presença seja sobre cada um. E eu oro para que muitos irmãos e irmãs, pessoas que ouvem esta mensagem, que estão em prisões, que o Senhor liberte essas pessoas das prisões, e pela tua palavra e pelo poder do seu Filho Jesus Cristo, possam ser libertas, abençoadas com paz, que elas possam, que o sol da justiça possa nascer em seus corações, que a luz da vida que é Cristo possa nascer em seus corações, e o Senhor possa transformar e abençoar cada pessoa necessitada da sua presença, em nome de Jesus. Vá, Pai, de encontro a essas pessoas agora, para a glória do seu nome. Amém. Vamos cantar com o nosso ministério. Aproveite para selar essa palavra, né? Em nome de Jesus. Clamamos a ti.
enche o céu.